Então, pessoal, vamos agora aqui para as contribuições de Bohr ao modelo atômico. Na realidade, Bohr, ele não cria um novo modelo. Na realidade, ele faz um melhoramento, ele melhora a ideia de Rutherford, seu grande mestre. É tanto que o modelo atômico de Bohr é chamado por alguns autores de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, nós temos o modelo atômico de Rutherford e nós temos o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Nós vamos ver aqui a questão. Então, o que Bohr contribui é o seguinte, dizendo que, na realidade, o elétron, quando gira ao redor do núcleo, ele não perde energia, porque Bohr sugere que a energia ela é quantizada. O que significa? O que quer dizer isso? Está dizendo que o elétron ele só possui certas quantidades de energia que é proporcional à constante de Planck, que é múltiplos da constante de Planck. Então, o que acontece? O que isso significa? Eu tenho aqui o átomo, eu tenho aqui o átomo, tenho aqui o núcleo. Então, a primeira ideia, a primeira consideração que nós temos é o seguinte, está aqui o elétron girando. Nós temos uma força de atração entre o núcleo e o elétron. Temos aqui também a força centrípeta. Temos aqui a força centrípeta que está relacionada aqui com o giro circular aqui desse elétron. Então, o que ele considera é que essas duas forças, as duas forças, elas são iguais. Elas são iguais. A força de atração do núcleo pelo elétron e a força, centrípeta, elas são iguais. E assim o elétron consegue ficar girando ao redor do núcleo. Assim o elétron consegue ficar girando ao redor do núcleo. Se a força de atração do núcleo pelo elétron fosse maior, o elétron chegaria até o núcleo. Se a força centrípeta fosse maior, esse elétron sairia da região da eletrosfera e ia-se embora, porque a tendência desse elétron é ele passar direto. Se ele vem aqui, a tendência dele é sair. Então tem essa questão aí. E aí, por que essa é uma visão, E aí, por que o elétron é impossível ele chegar até o núcleo? Porque a energia do elétron é quantizada. E é múltiplo da constante de Planck. E é múltiplo da constante de Planck. Ou seja, a constante de Planck existe um valor. Vou botar aqui a energia do elétron. Constante de Planck existe um valor aí na casa de 10 a menos 30. Então, que a gente vai chamar aqui assim, H cortado, vezes N ao quadrado. Esse N aqui são números de 1, 2, 3 números inteiros e por aí vai. Então, qual é o menor valor? Qual é o menor valor para a energia do elétron? O menor valor é se o N fosse 1. O N sendo 1, a energia do elétron vai ser o próprio H. E esse H é um valor maior que zero. Por menor que ele seja, ele é um valor menor que zero. Quanto mais próximo o elétron está do núcleo, maior é a sua energia. Nunca vai poder se chocar no núcleo. Por menor que seja o valor da energia dele. O menor valor seria, que seria o lugar mais próximo aqui, seria a própria constante de Planck, o próprio valor da constante de Planck. Então, essa
é a ideia que Bohr, né, uma das contribuições, resolve o problema ali do elétron não se chocar no núcleo. Né? Uma outra coisa que Bohr contribui é que o elétron, né, ele pode mudar. Ele insere aqui também a ideia das camadas eletrônicas, né? Então ele diz que um elétron ele pode mudar de energia caso ele ganhe ou ele perda, saindo de uma camada para outra. Então eu tenho um elétron aqui em uma camada mais interna, esse elétron ele pode receber energia, passar para uma camada mais externa. Né? Então, para que um elétron saia de uma camada mais interna e passe para uma mais externa, esse elétron ele deve absorver energia. E se esse elétron, e o valor dessa energia absorvida pelo elétron é chamado de quantum. Quantum. Então, um elétron ele pode receber um quantum e mudar de órbita. E ele pode retornar para uma camada mais interna, só que para que esse elétron retorne, tem que liberar energia. Né? Liberar energia, que também a energia liberada aqui também é um quantum. E podemos chamar hoje de fóton. Hoje nós chamamos de fóton. Então, existem fótons com diferentes valores de energia. Nesse primeiro salto aqui, esse salto de uma camada para outra, são chamadas de salto quântico. Então, aqui da primeira para a terceira, a energia do fóton é maior do que entre a segunda e a terceira, por exemplo. A energia do fóton ele vai mudando de acordo com a quantidade de camadas que é sugerida. Então, para Bohr, o que acontece? Um elétron ele não poderia estar aqui, ó, nessa região. Então, são certos... Eles só podem estar em certas posições em relação ao núcleo. Eu posso ter elétron aqui, posso ter elétron aqui, posso ter elétron aqui, mas eu não posso ter bem aqui. Porque um elétron nessa posição X aqui seria uma posição que não é múltipla da constante de Planck. Então, isso significa eu ter energia quantizada. Só posso... o elétron possui energia quantizada, só pode obter certos valores fixos. Só pode ter certos valores. E aí, Bohr consegue justificar também alguns fenômenos observados, como, por exemplo, o fenômeno da luz que aparece quando a gente passa energia elétrica lá na ampola de Crookes, como a gente viu, aquela luz verde, colocar hidrogênio lá, rarefeito, aplicar alta tensão lá na ampola de Crookes, vai aparecer aquela luz verde. O que é que justifica aquilo? É exatamente, pode ser justificada através que a gente espectro. No caso aqui, Bohr conseguiu justificar também o espectro do hidrogênio, que é o espectro. Mas a gente consegue, se eu pegar a luz branca, vamos fazer aqui a primeira luz branca, depois eu uso aqui a do hidrogênio. Se eu pegar a luz branca, por exemplo, a lâmpada incandescente, a luz branca, posso fazer a decomposição dessa luz branca. Se eu fizer a decomposição dessa luz, colocar aqui um anteparo, uma parede branca aqui, faço a decomposição, eu vou ver que eu vou ter aqui, ó, uma faixa colorida, várias cores aqui, lilás, azul, verde, vermelho, vou tendo aqui várias cores, aqui em degradê, não tem uma mudança brusca de uma cor para outra, mas eu vou ver aqui uma coisa colorida. Isso aqui nós chamamos, essas cores, esse conjunto de cores aqui, em que uma vai passando para a outra, de degradê, brusco, espectro contínuo.
que chamamos de espectro contínuo. Se eu fizer essa mesma decomposição, não para a luz branca, mas para uma luz do hidrogênio, uma luz emitida pelo hidrogênio. Né? Se eu fizer isso, pegar a luz do hidrogênio lá da ampola de Crookes, ter a decomposição, a gente pega essa decomposição fazendo aqui prisma. Né? Então, se eu fizer essa decomposição, o que é que vai acontecer? O espectro o resultado não será contínuo. Será como? Será um espectro de luz. Aí eu vou ter uma outra vermelha abaixo. Então aparecia linhas e entre uma cor e outra era escuro, preto, não aparecia nada, não aparecia nenhuma cor. Então, nós tínhamos aqui isso que nós chamamos de espectro de linhas, né? Então aqui o espectro de linha do átomo de hidrogênio. E aí o que Bohr fez foi justificar cada cor, essas cores aqui, essas linhas aqui são cores diferentes, né? Verde, aí azul, vermelho, laranja, enfim, tem lá as cores de cada linha dessa daqui. E aí o que Bohr conseguiu também foi explicar por que aparecia essas cores aqui, ó, dessas linhas. E aí o que Bohr justificou? Como que Bohr justificou? Ele justificou assim, porque eu tenho o núcleo, né? Eu tenho o núcleo. E aí o elétron, ele salta para uma camada mais externa, retorna para uma camada interna, e quando ele retorna, ele libera energia na forma de luz. E é exatamente a luz que a gente vê lá no espectro. Então, a luz que a gente vê no espectro é devido à energia liberada pelo elétron quando ele sai de uma camada mais externa para uma mais interna. Então, o elétron salta, se ele sair da primeira, for lá na quarta e voltar para a terceira, eu tenho aqui um certo valor de luz aí, uma certa cor que vai ser emitido. Se ele voltar para a terceira, aí é uma outra cor. Então, para cada salto aí, né? Para cada salto aí, ele consegue justificar através de cálculos. Então, essas cores aqui são cálculos que são feitos, né? Que a gente não há necessidade de fazer isso, mas são cálculos que são feitos que justificam, né, cada uma daquelas linhas ali. E Bohr conseguiu explicar, né, divinamente cada uma delas, utilizando essa ideia do salto quântico aí, ideia do átomo na forma melhorada ali que Rutherford havia sugerido, né? Então ele deu uma melhorada e aí justificou muito bem. O que Bohr não conseguiu foi justificar, né, o espectro de átomos, né, com mais de um elétron. Porque se eu pegar aqui, fizer o espectro, o átomo de hidrogênio ele tem só um elétron. Então, existem algumas linhas e Bohr justificou todas. Agora, se eu pegar aqui um gás, né, se eu pegar um átomo aqui que tenha mais de um elétron, ele terá um espectro, né, com bem mais linhas, né, um espectro com bem mais linhas, mas também será um espectro de linha. Sempre que eu pegar um átomo, o espectro vai ser de linhas. Todo átomo tem um espectro de linha e nenhum átomo tem um espectro igual ao do outro. Então, é como se fosse um código de barras ali, bem diferente, como se fosse um CPF do átomo. A gente consegue, inclusive, identificar um átomo olhando o seu espectro lá, né? Então, o Bohr, o que ele fez? Se o átomo tem mais de um elétron, ele consegue justificar uma linha ou outra, mas não consegue justificar todas. Os átomos plurieletrônicos, Bohr não consegue justificar, né? Só consegue justificar os átomos monoeletrônicos, no caso aí do hidrogênio. Existem vários fenômenos que são justificados hoje. A gente utiliza a teoria aqui essa ideia de Bohr para justificar, como por exemplo os fogos de artifícios. Fogos de artifícios. Os fogos de artifício tem lá cor amarela, verde, azul. O que é aquilo ali? Se você excitar o átomo, se você fornecer energia ao elétron,
esse elétron ele absorve essa energia, vai numa camada mais externa e retorna liberando na forma de luz. No caso, dependendo do átomo, a luz vai ser de uma cor diferente. Então, átomos de sódio, por exemplo, o elétron vai lá na camada externa, retorna e libera luz amarela. Se for níquel, vai lá na camada externa, retorna, libera uma cor diferente, azul, verde. Então, cada átomo, aí tem o estrôncio que libera vermelho, cobalto. Então, cada átomo vai, quando você citar o elétron vai lá, retorna e libera uma luz de uma cor diferente. Então, isso também é justificado aí por esse salto quântico aí, essas sugestões de Bohr. Outros exemplos são os letreiros coloridos. Os letreiros coloridos, né? Que passa em letreiro de boates, de padarias, tem o nome da padaria com aqueles letreiros lá. Ali tem um gás que também o elétron fica indo e voltando e sempre no retorno, né, para a camada mais interna, vai liberando energia na forma de fótons, né? Vai liberando fótons ali na luz visível. Os processos os fenômenos da fosforescência e da fluorescência também, né? É bom até, inclusive, a gente saber a diferença entre o material fluorescente e o material fosforescente. O material fluorescente, por exemplo, são as placas de sinalização, né? Placa de sinalização de prédios, por exemplo, dizendo que ali tem uma escada, por exemplo. O que acontece? Quando ou placas de fluorescente. Fluorescente pode ser, por exemplo, as placas de sinalizações em estrada, né? Em rodovia. Rodovia tem lá a velocidade, por exemplo, aquela placa de sinalização lá onde mostra a velocidade, 80 km por hora. Andando à noite, quando o farol do carro, a luz do carro incide sobre a placa, você consegue ver lá, né, claramente a reflexão ali da quilometragem, da indicação lá, daquilo que está sendo informado. Mas se a luz apagar, você deixa de perceber. Não percebe mais. Então, a gente só consegue ver enquanto a luz estiver incidindo. E o que está acontecendo ali? A luz do farol do carro é a energia que você está incidindo sobre os átomos que compõem a tinta que foi pintada a placa. Né? Aí, quando aquela luz do carro bate lá nos átomos, os elétrons ficam indo e voltando, né? Os elétrons são excitados, ficam indo e voltando e emite uma luz diferente, de uma cor diferente, que é aquela cor lá cinza, né? Geralmente cinza, um amarelo bem intenso, né? Um laranja bem intenso, às vezes. Então, só que quando a luz do carro, do farol, para, você já não vê mais. Por quê? Porque o elétron ele para de ir e voltar. Então, isso aqui é um material fluorescente. Um material fosforescente, ele é diferente. O material fosforescente, você incide a luz sobre ele, e ele fica emitindo energia, você fica vendo a cor, só que quando você tira a fonte de energia, ele continua emitindo, ele não para, ele brilha no escuro ainda. Inclusive ele brilha, mesmo que você pare de incidir energia sobre ele. Como, por exemplo, interruptor de lâmpadas. O interruptor de lâmpada, quando está acesa a sala, beleza, os átomos ali do interruptor estão absorvendo, fica indo e voltando, bacana. Quando tu apaga a luz, deixa de incidir energia sobre os átomos, lá sobre o elétron, mas os elétrons continuam indo e voltando e emitindo luz por um bom tempo. Então, por isso que a gente consegue perceber ele no escuro. Ele absorve, né? E mesmo após a incidência de energia sobre ele, o elétron continua indo e voltando e emitindo fótons de luz visível. E aí a gente consegue perceber, mesmo a retirada da fonte. Então, isso aí é a fosforescência. Então, o interruptorzinho aqui seria a fosforescência. Isso também é explicado pelo modelo atômico de Bohr. É explicado pelo modelo atômico de Bohr. Aí o que Bohr não conseguiu enxergar foi o que Sommerfeld enxergou. O que foi que Sommerfeld enxergou?
Sommerfeld ele deu uma melhorada, mais ainda no modelo atômico de Rutherford-Bohr. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu que cada camada eletrônica aí, cada nível de energia, são formados por outros níveis menores ainda, que foi chamado de subníveis, né? Que foi chamado por Sommerfeld de subníveis, né? E aí o que acontece? Ele falou também, Sommerfeld, que as órbitas não são todas circulares, existe presença de órbitas elípticas. Então, Sommerfeld insere aqui a presença de órbitas elípticas e não somente circulares, né? E além disso, que uma camada eletrônica, ela é formada por subcamadas. Então, a primeira camada aqui, ela tem só uma, mas a segunda aqui, na realidade, ela não é uma, elas são duas, muito próximas. Aquilo que Bohr enxergava como uma camada, na realidade eram duas. A terceira são formadas por três, ó. São formadas por três. A quarta, formada por quatro, que são o que a gente chama de subníveis de energia. Então, cada nível são formados por subníveis, ou cada camada são formadas por subcamadas. E se eu pegar aqui, por exemplo, a quarta camada, né? Aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Se eu pegar a quarta camada nós vamos ter uma circular e três elípticas, né? Então, cada camada vai ter uma circular e as outras serão elípticas, demais serão elípticas. Então, a terceira camada, que tem três subcamadas, uma será circular, as outras duas serão elípticas. Essa foi a contribuição de Sommerfeld, inseriu aí a questão dos subníveis, né? Dos subníveis de energia para cada camada e também acaba com essa ideia aí de somente movimento circular do elétron. Insere aqui a questão do movimento elíptico do elétron ao redor do núcleo. Beleza? Na próxima aula a gente dá uma olhada, a gente estuda aí as camadas eletrônicas aqui em termos de níveis e de subníveis de energia. Fica aqui só a contribuição de cada um dos cientistas aí em relação à estrutura, ao modelo, em relação ao modelo. Depois a gente vai detalhar a eletrosfera do átomo. É isso aí, vê na próxima.